Princípios e Fenômenos da Mecânica, aula 03. Nesta aula, nós vamos continuar o estudo de cinemática de uma partícula em uma dimensão. Nesta segunda parte, continuidade da aula 2, veremos a rapidez, a velocidade média, velocidade instantânea, a aceleração média e a aceleração instantânea. Vamos identificar esses movimentos com aceleração constante e analisar durante a aula os tipos de movimentos retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniforme variado. O que significam as letras uniforme e variado. Então, a rapidez ou velocidade escalar média é simplesmente a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo ΔT. Então, a expressão matemática é a velocidade média é igual a S sobre ΔT, onde essa grandeza é sempre um número maior que zero. A gente fala rapidez como uma quantidade escalar, porque ela é um número, uma quantidade física, seguido de uma unidade. A rapidez ou a velocidade escalar média é um número, um escalar. Ao informar a rapidez, estamos nos referindo apenas à intensidade de quanto um corpo é mais rápido do que o outro em relação ao mesmo referencial. É o conceito que nós usamos no dia a dia ao falar que um carro é mais rápido do que o outro. Estamos falando de uma dada distância percorrida num dado intervalo de tempo. Mas simplesmente informar rapidez ou velocidade escalar média, nós não estamos dizendo a direção ou sentido do movimento. Para especificar a direção e sentido do movimento, há uma outra grandeza associada, que é a velocidade média. É a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo ΔT. Nós devemos lembrar da aula 02 que o deslocamento é uma grandeza vetorial. Então aqui a gente está dizendo que a velocidade é proporcional ao deslocamento. Assim, a velocidade média é também um vetor. Como estamos analisando a cinemática em uma dimensão, esse vetor está na direção x ou do vetor unitário y. Então a velocidade média pode informar, além da intensidade de quanto um corpo é mais rápido do que o outro, em relação ao mesmo referencial, isto é, a rapidez, a direção e o sentido do movimento. Então, se nós calcularmos o módulo da velocidade média, nós temos a rapidez, porque a distância percorrida é o módulo do deslocamento. Lembrem da aula 2. Aqui um exemplo clássico. Eu tenho uma viagem de Natal até Fortaleza, eu posso pedir para calcular a velocidade média nesse intervalo de tempo, ou duração da viagem. Quando eu coloco lá no Google, eu vejo que essa viagem duraria aproximadamente 7 horas e 21 minutos. O deslocamento é uma grandeza vetorial, então é um vetor que se desloca de Natal até Fortaleza. Esse vetor é igual a 500 km. Se eu fizesse a viagem através da estrada, a trajetória é essa que eu vejo nesse mapa. E a distância percorrida é 526 km. Se eu fizer essa viagem de carro, o deslocamento, o vetor de deslocamento, 500 km. E o tempo de viagem, aproximadamente 7 horas. Então a velocidade média, 71 km por hora. Se eu fizer essa mesma viagem de avião, o deslocamento é o mesmo, porém o intervalo de tempo na viagem 0,8 horas. Então a velocidade do avião, 625 km por hora. Uma velocidade maior que a velocidade do carro. O avião se moveu mais rapidamente que o carro, pois sua velocidade média é maior no mesmo deslocamento Δx. Agora, se o avião fizer a rota 11 vezes, ou seja, se ele sair de Natal, ir a Fortaleza, retornar e repetir a viagem 11 vezes, qual é a velocidade média? Bom, neste caso, a velocidade média, a definição, é o deslocamento dividido por intervalo de tempo, a duração da viagem. O deslocamento no número ímpar de vezes é igual a 500 km, dividido por 8,8. Por que 8,8? 11 vezes a duração da viagem de 0,8 horas. Então veja que a velocidade média é 57 km por hora. Nesse caso, a velocidade média é menor que a velocidade média do carro em uma única viagem. Então nós vemos que a velocidade média não informa de forma precisa o movimento do corpo. É aqui um exemplo numérico, nós resolvemos em sala de aula, é interessante que você o refaça. Então,
quando nós dizemos o vencedor de uma competição de natação de 50 metros é aquele que possui uma velocidade média cujo módulo é o maior de todos, ou seja, um nadador que percorreu o deslocamento ΔX 50 metros no menor intervalo de tempo. Então aqui nós temos um vídeo. São 21 segundos de prova apenas. Bateu do outro lado, acabou a prova. Não tem tempo de erro. Concentração, silêncio no ginásio. Os atletas são chamados para o bloco. A saída, qualquer detalhe, qualquer centésimo é muito importante. O tempo de reação na saída do bloco. Qualquer centésimo pode ser muito importante, porque é decidido na batida de mão. Tá valendo! 50 metros, nado livre do Campeonato Mundial de Xangai. César Cielo já coloca uma cabeça à frente, vai liderando o brasileiro. Vamos César, vamos Bruno. Faltam 10 segundos para o fim da prova. Vamos César, vamos Bruno. Pode dar dobradinha brasileira. Vamos César, vamos Bruno. César Cielo vai ser ouro. César Cielo do Brasil, a medalha de ouro. É campeão mundial de novo, 21,52. César Cielo confirma o favoritismo. Vence os 50 metros, nado livre. Cumprimenta ali o Bruno Fratos, quinto colocado no Campeonato Mundial, 21,96, um tempo abaixo do que ele fez ontem. Perdão, acima do que fez ontem. Se fosse abaixo, teria se classificado entre os primeiros. Aí o Cezão, uma comemoração bem mais contida da que ele fez no 50 borboleta, quando ganhou também a medalha de ouro. Então nós vemos que nesse Mundial de Xangai, na prova de 50 metros, o César Cielo finalizou a corrida, a natação, em 21,52 segundos. Então, nesse caso, a velocidade média é numericamente igual à velocidade escalar média, porque o deslocamento é igual à distância percorrida. Então, a velocidade escalar média, ou rapidez, é a grandeza que usamos no dia a dia para expressar a rapidez de um corpo. Em física, usualmente, nós vamos falar de velocidade, uma grandeza vetorial. Então, vamos falar um pouco mais sobre a velocidade média. Então, já sabemos que é a razão do deslocamento e o intervalo de tempo ΔT. E que também não determina exatamente o tipo de movimento da partícula no intervalo de tempo ΔT. Então, aqui eu tenho um gráfico da posição versus o tempo. É importante, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o tipo de gráfico. Nesse caso, eu tenho x por t. Aqui eu tenho a posição x1 e o tempo t1. Aqui eu tenho a posição x2 e o tempo t2. x2 é maior que x1 ao longo do eixo x, 0, 1, 2, e t2 é maior que t1, 0, t1 e t2. Então aqui eu tenho o meu deslocamento ΔX, de x2 para x1. Eu tenho deslocamento em uma dimensão, a minha variável x. E aqui eu tenho o intervalo de tempo que durou esse deslocamento, da posição 1 até a posição 2. O correto seria representar esse ponto sobre a linha x2, mas diretamente acima de x1. Porém, como eu quero informar o tempo, eu desloco essa posição x2 para o tempo t2. Essa linha aqui é a função matemática que descreve esse movimento. Não é a trajetória da partícula. A trajetória da partícula é em linha reta. Então, isso aqui é a função. Então, essa linha vermelha aqui é numericamente igual à velocidade média. Por quê? Porque num gráfico x por t, a inclinação da reta secante, que corta a curva em dois pontos, entre x1 e x2 os tempos t1 e t2, a inclinação dessa reta secante é numericamente igual a secante de θ. Então, ΔX sobre ΔT. Em física, nós dizemos logo a tangente de θ. Então, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, é uma confusão que se cria aqui, é reta secante e reta tangente. Mas há um motivo para a gente usar a tangente, nós vamos ver no próximo slide. Então, nesses gráficos, ou nesse gráfico, o deslocamento a gente fala que é uniforme e a velocidade é constante. Então, toda vez que você tiver um gráfico x por t, onde a reta, você observar uma reta, essa reta tiver alguma inclinação, você pode afirmar que o deslocamento é uniforme e que a velocidade é constante. Por que eu sei que a velocidade é constante? Porque a velocidade é proporcional à tangente do ângulo.
Esse ângulo não muda. Para qualquer intervalo de tempo que eu escolher, o ângulo é o mesmo. Então a tangente do ângulo sempre vai fornecer o mesmo valor. Eu posso analisar isso da seguinte forma. Esse ΔX aqui, para um determinado ΔT, a razão será sempre constante. Então, o x varia uniformemente. O x varia uniformemente. E a velocidade é constante. O tempo passa e a velocidade permanece sempre com o mesmo valor. Vamos ainda ver um pouco mais sobre a velocidade média. Então aqui eu tenho um gráfico x por t. Então a curva nesse gráfico será a velocidade. Então aqui eu tenho a curva de 0 a 2 segundos e a partícula se deslocou da origem até 10 metros. Então a velocidade média desenvolvida por essa partícula, de acordo com o gráfico, é igual a 5 metros por segundo. 10 dividido por 2. E depois ela mudou o movimento. Ela saiu de t igual a 2 segundos, foi a t igual a 4 segundos, e sofreu um deslocamento de 10 para 30 metros. Então a velocidade média nessa curva 2 é igual a 10 metros por segundo. 30 menos 10, que é igual a 20, dividido por 4 menos 2, que é igual a 2. Então 20 dividido por 2, 10 metros por segundo. A velocidade média nesse gráfico, entre 0 a 4 segundos, no deslocamento 0 a 30 metros, é igual a 7,5 metros por segundo, ou seja, 30 menos 0 dividido por 4 menos 0. Vamos analisar um outro movimento. Agora a partícula sai de 0 a 2 segundos e se deslocou de 0 para 20 metros. Qual a velocidade média? 10 metros por segundo. Veja que essa velocidade média nesse gráfico 2 é maior que a velocidade média nesse gráfico 1. Eu já posso analisar isso justamente pela inclinação da curva. Essa reta inclinada 1 é mais inclinada do que essa reta 1 do gráfico 1. Então, V1, 10 metros por segundo. E agora ela mudou o movimento. Ela saiu de t igual a 2 para t igual a 4 segundos, sofreu um deslocamento de 20 para 30. Então, nesse caso, a velocidade média é 5 metros por segundo. Observe a inclinação. Essa inclinação é menor do que do gráfico 1. Então, a inclinação te dá, de certa forma, a intensidade da velocidade. Ou te dá a rapidez, se você quiser se referir ao módulo. Novamente, a velocidade média entre 0 e 4 segundos é igual a 7,5 metros por segundo. Então, nos dois gráficos, apesar dos movimentos serem diferentes, eu tenho a mesma velocidade média. Então, é isso que eu quero dizer. A velocidade média não caracteriza completamente o movimento. Me dá informações globais sobre o movimento. Informações somente entre um instante inicial e um instante final. O que ocorre entre esse instante, eu não saberei precisar simplesmente com a velocidade média. Então, existe uma infinidade de movimentos possíveis que podem levar à mesma velocidade média. Outra forma de calcular a velocidade média é quando a velocidade é constante ou o deslocamento é uniforme, é através da média das velocidades. Somente nesse caso você pode calcular dessa forma. Bom, e se eu quiser precisar a velocidade, o movimento com maior precisão? Aí eu uso uma outra definição física que é a velocidade instantânea. Então, conhecer as velocidades médias nos vários subintervalos que compõem o intervalo de tempo entre t inicial e t final nos fornece informações mais precisas no movimento da partícula. É só a gente lembrar o slide anterior. Quando eu divido o meu intervalo em subintervalos, eu tenho maiores informações. Eu sei precisar como foi o movimento entre um intervalo maior de 0 a 4 segundos. Então eu fiz a mesma coisa aqui. Eu tenho uma curva, uma função que descreve o movimento, não é a trajetória da partícula, num gráfico x por t. A velocidade média entre t inicial e t final, para esse deslocamento ΔX3, é dado por essa linha reta, azul. Se eu escolho agora um outro intervalo de tempo, ΔT2, eu tenho ΔX2 dividido por ΔT2, eu tenho uma outra velocidade média que é dada por essa inclinação. Observando que nesse caso, V2, a velocidade média em 2, é maior que a velocidade média em 3. Por quê? Porque a reta está mais inclinada. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. E agora eu reduzo o tempo ainda por um ΔT1. E o deslocamento agora é ΔX1. Então, nesse caso, a velocidade média é 1
é dado por essa reta inclinada. E agora a gente vê que V1 é maior que V2 e maior que V3. A reta 1 é mais inclinada que a reta 2 e é mais inclinada que a reta 3. Se eu faço esse procedimento de aproximar o tempo final para próximo do ΔT1, essa reta que era secante, ela se aproxima de uma reta tangente no ponto P, onde o ponto P é meu instante inicial, meu tempo T0. Então isso em física é o que nós chamamos de velocidade instantânea. Então geometricamente, num gráfico x por t, essa reta tangente é numericamente igual àquilo que nós chamamos de velocidade instantânea. Por que instantânea? Porque é a velocidade num ponto. Não é a velocidade média entre dois pontos, final e inicial. É a velocidade média no instante t1. Então, se nós fizermos isso ao longo da curva, a gente vai poder dizer ou precisar a velocidade da partícula para cada tempo t. Matematicamente, nós podemos escrever que a velocidade instantânea é o limite da velocidade média quando ΔT tende a zero, ou seja, quando o tempo final se aproxima do tempo inicial. Então, nesse caso, a velocidade instantânea é a derivada da função que descreve o movimento, nesse caso seria essa curva, em relação ao tempo. Então, dizemos que é instantânea porque ela é obtida como limite do valor da velocidade média da partícula num dado intervalo, quando a duração desse intervalo tende a zero. Então, veja, esse dt aqui é o limite do tempo final se aproximando do tempo inicial. Aqui, esses m's são duas animações que vocês poderão observar no site da Wolfram. Um outro exemplo, eu tenho o tempo t0, que eu defino como 3 segundos, e esse tempo aumenta até 5 segundos. Para cada tempo, eu tenho a posição, a coordenada da partícula. Então, no tempo t0, ela se encontra numa posição 20,8594 metros, e assim sucessivamente. A terceira coluna é a velocidade média. Esse valor aqui simplesmente é igual a ΔX dividido por ΔT, ou seja, esse valor, 20,9314, menos 20,8594, dividido por 0,005, ou seja, o ΔT. Então, cada velocidade média aqui é calculado entre a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Repita esses cálculos e veja se há algum erro nessa tabela. Quando eu faço o gráfico da velocidade média pela variação do tempo, observe que aqui eu estou fazendo ΔT, eu vejo que a velocidade média se aproxima de um valor limite. Veja que ela sai de 32,25 metros por segundo e se aproxima a um valor 14,398. Ou seja, quando o tempo se aproxima do tempo t0, eu encontro a velocidade limite. Essa velocidade limite é a velocidade instantânea. A velocidade quase igual a t igual a t0. Quer dizer, t menos t0 tende a zero. ΔT tendendo a zero. Ou seja, o tempo final, 5, vai se aproximando do tempo inicial. Se eu tenho agora um gráfico velocidade por tempo, observe agora, eu tenho V por t, a área sob a curva, que descreve a função velocidade em relação ao eixo t, é numericamente igual ao deslocamento da partícula. Então aqui eu peguei essa função e dividi em várias áreas iguais. Essas áreas elas têm a mesma duração. Então a partícula, quando ela sai desse tempo t0, vai para esse tempo t1, T1 para T2, T2 para T3, Tn-1 para Tn, esses intervalos de tempo têm a mesma duração. E a velocidade são praticamente constantes dentro desse intervalo. Então, nesse primeiro intervalo ΔT, a velocidade V1 é constante. Nesse intervalo ΔT2, a velocidade V2 é constante. Quando eu somo o produto da velocidade vezes ΔT, isso aqui é numericamente igual ao deslocamento, né, onde esse VI vai de 1 até N. Quando eu aumento o número de áreas, esse ΔT ele tende a zero.
Então, extrapolando isso daqui para o contínuo, nós temos esse sinal de somatório escrito como um somatório de uma integral, uma soma contínua. Então, a integral é uma soma contínua. Então, o deslocamento num gráfico V por T é numericamente igual ao deslocamento da partícula. Então, resumindo o que nós vimos até agora, uma vez conhecida a função x de t, tem-se toda a informação possível sobre o movimento, o que inclui o valor da velocidade instantânea da partícula em qualquer tempo t. Então, a velocidade instantânea é obtida derivando a sua função em relação ao tempo. Por outro lado, se nós conhecemos a velocidade instantânea, se ela for uma função do tempo, tem-se toda a informação possível sobre o movimento, o que inclui o valor da posição da partícula em qualquer tempo. Então aqui o exercício 2, nós o resolvemos em sala de aula. É interessante que você o faça novamente. Então vamos recapitular o gráfico. Movimento retilíneo uniforme. Então isso significa que o deslocamento é uniforme. Ele varia espaços iguais em tempos iguais. E nesse caso, a velocidade é uma constante. Essa função ela é obtida a partir da definição do último slide, a equação do movimento retilíneo uniforme. Então, nesse caso, a posição variou uniformemente, e eu posso dizer que essa variação é positiva, porque a posição final é maior que a posição inicial. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 2 igual a 3. Então, o deslocamento é positivo. A inclinação é positiva. O tempo aumenta, velocidade ΔX sobre t. Velocidade é proporcional a ΔX. Então, a velocidade é positiva. Ela é positiva e um valor constante. Quando eu obtenho um movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. E nesse caso é maior que zero. 0, 1, 2. 2 metros por segundo. A área no gráfico V por T, nós vimos do slide anterior, é numericamente igual ao deslocamento da partícula. Então, essa área aqui ela é numericamente igual ao deslocamento da posição inicial à posição final. Um outro exemplo agora, onde eu tenho uma variação negativa do deslocamento. A posição final é menor que a posição inicial. Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. A posição final é esta, 2. A posição inicial é esta. De t igual a 0, ele se encontrava em 5. Em t igual a 1, 2, 3, 4, ele se encontra em 2. Então, ΔX é negativo. Nesse caso, a inclinação é menor que 0. Se a velocidade é menor que 0, ela deve se encontrar abaixo do eixo dos tempos, V, e com valor menos 2 metros por segundo. Então, V é menor que 0. A área sobre a curva, até o eixo dos tempos, me dá o módulo do deslocamento entre a posição inicial até a posição final. Nesses gráficos, o deslocamento é uniforme e a velocidade é constante. Movimento retilíneo uniforme, a expressão matemática é dada por essa equação. Esse aqui é o exercício da aula 02. É interessante que você refaça e obtenha as curvas dessa animação. Então, o que significa deslocamento uniforme? A partícula se desloca uniformemente à medida que o tempo avança. Quando isso ocorre, a velocidade é constante. No movimento retilíneo uniforme, a partícula percorre deslocamentos iguais, ΔX iguais, ΔX iguais, em tempos iguais. Bom, vamos entrar agora na segunda parte da aula, que é a aceleração. Quando se diz que um corpo está acelerando ou desacelerando, entendemos que o valor da sua rapidez está aumentando ou diminuindo com o tempo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma Ferrari F40, ela acelera de 0 a 100 km por hora em 3,9 segundos. E aqui eu tenho o guepardo, o felino mais rápido do mundo.
They're beginning to drift away. She starts a sprint. Now she's running flat out. She's bounding so swiftly that her feet are off the ground for almost half the time. She's almost flying. The race is over. The slowest will not compete again. Então veja, ele falou o mais devagar acabou perdendo. Então é isso que nós queremos dizer com devagar no sentido de aceleração. Nós estamos dizendo que a rapidez varia, quer dizer, a rapidez não é constante, ela varia de 0 a 100 num dado intervalo de tempo. No caso do guepardo, ele pode acelerar de 0 a 96 km por hora em apenas 2 segundos. Mesmo se você considerar o intervalo de tempo da Ferrari, você ainda vai ver que ele acelera mais do que a Ferrari no mesmo intervalo de tempo. Então a aceleração média é a razão entre a variação da velocidade, lembra da Ferrari 0 a 100, por intervalo de tempo, 3,9 segundos. E no caso do guepardo, 0 km por hora, 96 km por hora, no intervalo de tempo de 2 segundos. Então a aceleração é a taxa de variação da velocidade por variação do tempo. Então, delta significa variação da velocidade. A velocidade está variando. Nesse caso, é a definição de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Geometricamente, a inclinação da reta secante num gráfico V por T, agora veja, eu tenho um gráfico V por T, é numericamente igual à aceleração média. Então, a aceleração média é a tangente do ângulo. Novamente, aquela confusão entre tangente e secante. Então, tangente de θ é igual a ΔV sobre ΔT. Nesse exemplo, a velocidade inicial, a velocidade final é igual a 1 metro por segundo, a velocidade inicial meio metro por segundo, o tempo final 2,5 segundos aproximadamente, e o tempo inicial aproximadamente 1,2 segundos. Então a aceleração média 0,4 metros por segundo quadrado. Vamos ver um pouco mais sobre a velocidade e aceleração média. Então aqui eu tenho um gráfico V por T e aqui um gráfico da aceleração por T. O que a gente vai fazer aqui é analisar as inclinações das retas, sabendo que a aceleração é proporcional à taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Cada quadradinho desse tem lado unitário. Então nesse gráfico aqui, a velocidade é uniforme, ela aumenta uniformemente quando sai da velocidade inicial para a velocidade final. Então a ΔV aqui é igual a 1 e ΔT aqui é igual a 1. Então ΔV é positivo, é maior que zero. E a aceleração também será positiva. A aceleração é proporcional a ΔV sobre T. Então, a aceleração é positiva e vale 1 metro por segundo ao quadrado. Aqui tem agora uma velocidade que ela é negativa, inicial, ela vale menos 2 metros por segundo, e ela passa a ter um valor de menos 1 metro por segundo. Então, a variação da velocidade é positiva. V final menos V inicial. V final menos 1. V final menos 2. Menos 1 menos menos 2, menos 1 mais 2. Então, mais 1 metro por segundo dividido por segundo. Então, isso daqui é igual à aceleração, que é positiva também, vale 1 metro por segundo. Então, veja a orientação dessa inclinação. Essa inclinação, nós falamos que ela é positiva. Então, a velocidade é positiva e a aceleração é positiva. Esse exemplo agora, a velocidade é constante. A velocidade final é igual à velocidade inicial. Ela não muda. Ela tem um valor de 2 metros por segundo. Então, ela varia, a velocidade final é igual à velocidade inicial. Então, nesse caso, a velocidade é
nula. Se a variação da velocidade é nula, a aceleração é nula. Então a aceleração tem que estar sobre o eixo dos tempos. Aceleração igual a zero. No mesmo caso aqui, a velocidade ela tem um módulo negativo, menos 2 metros por segundo. Porém, ela é constante, então a velocidade final é igual à velocidade inicial. Logo, a aceleração é nula. E esse exemplo. Agora a velocidade inicial ela tinha um valor de 2 metros por segundo e passou a uma velocidade final de 1 metro por segundo. Então a variação da velocidade é negativa. Nesse caso, a aceleração é negativa e constante, menos 1 metro por segundo ao quadrado. No mesmo caso aqui, a velocidade inicial ela tem um valor de menos 1 metro por segundo. E ela aumenta em módulo, ela passou de menos 1 metro por segundo para menos 2 metros por segundo. Nesse caso, a variação também é negativa. Então, a aceleração é constante e negativa. Nesses gráficos, a velocidade é uniforme em alguns casos e a aceleração é constante em outros. No caso, a gente tem uma velocidade constante aqui e aqui. E a aceleração será nula aqui e aqui. Bom, da mesma forma que a velocidade média não nos informa precisamente o tipo de movimento, a aceleração média também não informa de forma detalhada. Então, nós definimos o que chamamos de aceleração instantânea. Então, para uma informação mais detalhada de como a velocidade varia num dado intervalo de tempo limite, quer dizer, então a gente está falando da aceleração limite, precisamos saber seus valores em vários subintervalos de tempo T1 e T2. Então, nesse caso, a aceleração limite ou aceleração instantânea é o limite da taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Ou, se eu conheço a função velocidade, nesse caso essa curva, se eu a derivo em relação ao tempo, eu tenho a aceleração em cada ponto da curva. Então, geometricamente, é a inclinação da reta tangente no gráfico V por T. Resumindo o que nós vimos até agora, aceleração instantânea. Uma vez conhecida a função V de T, tem-se toda a informação possível sobre o movimento, o que inclui o valor da aceleração instantânea da partícula para qualquer tempo t. De outra forma, se nós conhecermos a aceleração como função do tempo, tem-se toda a informação possível sobre o movimento que inclui o valor da velocidade instantânea da partícula em qualquer tempo t. Aqui a gente já tem uma pista para o próximo slide. Estou dizendo que a integral da variação da velocidade é igual à integral da aceleração vezes o tempo. Então, num gráfico da velocidade por t, a área sobre a curva será igual à variação da velocidade. Vamos ver isso. Porém, em relação ao slide da aceleração, qual é a equação horária do guepardo? Veja, vamos considerar que a aceleração seja constante no intervalo de 2 segundos. Então, a aceleração é igual a 13,3 metros por segundo. Devemos integrar para determinar a função velocidade. Se nós integrarmos, sabendo que A é igual a constante, a expressão que eu encontro é V menos V0, a integral de dV, igual a A dt. A saiu do sinal de integral, porque é constante, a integral de dt é T menos T0. A condição do problema, em T igual a zero, comecei a contar, a velocidade inicial é igual a zero, ela estava parada naquele filme. Então, T0 é zero e V0 é zero. Então, eu tenho que V é igual a T. Então, a velocidade da partícula, no caso do guepardo, 13,3 vezes T. Então, veja que a velocidade é uniforme. Para cada tempo que eu substituir aqui, a velocidade vai variar sempre em intervalo de 13,3. Para t igual a 0 é 0. T igual a 1, 13,3. Para t igual a 2, 26,6. E assim sucessivamente. Então a velocidade varia uniformemente. É por isso que a aceleração é constante. Se eu derivo a velocidade em relação ao tempo, eu acho a aceleração. dv dt é a derivada da função 13,3t em relação a t, que é 13,3. Devemos integrar novamente para achar a função posição. Se eu integro integral da função anterior, eu encontro a posição da partícula. x menos x0, a sobre 2, t ao quadrado menos t0 ao quadrado. Faça essa integral. Tente obtê-la.
A aceleração 13,3 dividido por 2, então a função movimento é 6,7 t ao quadrado. Então, no intervalo de t igual a 2 segundos, eu tenho a posição da partícula. No caso do guepardo, ele se deslocou 26,8 metros. No mesmo intervalo de tempo, a Ferrari teria se deslocado 14,4 metros. Cuidado aqui, que nesse caso eu usei a aceleração da Ferrari. Qual é a função movimento da Ferrari? Então, no mesmo intervalo de tempo, o guepardo se desloca mais. Então, resumindo, o movimento retilíneo uniforme variado, essa é a expressão matemática que eu obtenho nesse tipo de movimento, uma função quadrática da posição. Não representei aqui nesse slide a função quadrática, que é uma parábola. Eu vou estudar apenas o gráfico da velocidade vezes o tempo. Então, aqui a velocidade variou uniformemente. Então, eu tenho essa reta inclinada. Então, ΔV é positivo. Velocidade final é maior que a velocidade inicial. E a inclinação me dá a aceleração. Por quê? A aceleração é ΔV sobre ΔT. E nesse caso a aceleração é positiva. E a área, num gráfico A por T, me dá a variação da velocidade. Um outro exemplo, aqui nós temos uma taxa de variação da velocidade negativa. Então, isso aqui é a inclinação, está dizendo que a aceleração é negativa e positiva. Negativa e constante, perdão. E a área será mecanicamente igual à velocidade. Taxa de variação da velocidade. Equações auxiliares é a equação de Torricelli. Nós sabemos que velocidade é dx dt e que a aceleração é dv dt. Se eu divido a velocidade pela aceleração, eu tenho que V sobre A é igual a dx dv. Aqui eu posso rearranjar esses termos. Então, V vezes dv é igual a A vezes dx. Se eu integro desse lado em V e integro desse lado em x, se A é a constante, o que caracteriza o movimento retilíneo uniforme variado, eu encontro a equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes o deslocamento. Outra forma é obter a velocidade do movimento retilíneo uniforme variado para a velocidade, isolar o tempo nessa expressão e substituir na função horária do movimento. Eu vou obter a equação de Torricelli, muito mais trabalhosa. Com a equação de Torricelli, nós podemos determinar o deslocamento do guepardo e da Ferrari. Vamos encontrar o mesmo valor. Por isso que a gente fala que são equações auxiliares. Esse exercício 4 nós resolveremos futuramente. O exercício 5, exercício 6 também, que é muito mais longo. A animação do exercício. Então, resumo da aula de hoje. Aquilo deve ficar totalmente compreendido quando estiver estudando. Movimento retilíneo uniforme. A velocidade instantânea da partícula é constante. A partícula percorre deslocamentos iguais em tempos iguais, então o deslocamento é uniforme. A velocidade instantânea é igual à velocidade média, elas se confundem. O movimento retilíneo uniforme mais rápido é aquele no qual se percorre a maior distância num dado intervalo de tempo, ou no qual se demora menos tempo para percorrer uma dada distância. Aqui é o caso do César Cielo. Uma regra básica para trabalhar com V ΔX sobre T. Movimento retilíneo uniforme variado. A posição varia em função do tempo. Isso significa que a inclinação varia ao longo da função. A velocidade é uniforme, uma inclinação constante. E a aceleração instantânea da partícula é constante, que significa uma inclinação nula num gráfico A por T. Aqui a função horária, o movimento parabólico. É uma função quadrática no tempo. Aqui é uma reta inclinada, então a equação de uma reta. E aqui essa inclinação, então a aceleração é constante. Observem esse notebook da matemática no site da Wolfram. E a aceleração instantânea é igual à aceleração média.